para Vitória também, que ficava com alguém lá fora. Então, assim, normal, eu era solteiro, eu ficava com uma pessoa, isso é normal. Eu não tinha um namoro, um relacionamento, então acho que uma pessoa solteira, ela pode ficar com quem ela quiser. Entrei aqui sem pretensão de formar casal nem nada, acabou que conheci a Jaque, mas eu nunca traí ninguém e seria um burro, um idiota se eu tivesse um relacionamento lá fora e viesse num programa de rede nacional assumir um relacionamento aqui. Então, quando você acusou lá que eu tinha um relacionamento, que você falou que fez leitura labial. Não é labial. Não é leitura labial, é leitura labial. Labial da mente? Não, é meme, é um meme. Ah, é verdade. É um meme, leitura labial. Então, assim, né, tanto que eu já tinha falado com a Jaque, né, que a gente sempre foi muito transparente um com o outro. Falei e o vídeo que tem, que você deve ter visto a hora que você fala no ouvido do Biel, que você tem uma... No vídeo eu aparece. falei, ele perguntou pra mim, eu falei, a gente sempre tem alguém. Você falou, eu tenho uma pessoa lá fora, não, você falou. Não. E se tem também, não tem? Ixi, isso é... Eu não tinha um namoro, ficava com alguém, assim como você também falou que ficava. Mas eu não tava com ninguém aqui dentro, eu tava... Não, mas você ficou com o cartoloco. Ah, fiquei aonde? Que eu fui trocada por um bolo? Oxê, o teu nariz. O quê? O teu nariz. Se liga que eu dei em cima de você. Não, ali eu fiz uma sacanagem. Não. Ali eu fiz uma sacanagem porque como eu tava com o corpo lá todo pintado e eu fui pra cima de você, você começou a correr, aquilo me instigou. Parecia que eu tava atrás da caça, assim, sei lá, me deu um negócio ali. Mas você correu. Eu corri. Então, eu peidei que ótimo que você correu. Aqui lá, mas foi só isso, Mionzeira, né? Meu único problema pessoal com a Lu foi isso, né? O resto foi só, tipo, desentendimento de opiniões e tal. O único problema pessoal foi esse. E, Luísa, agora, me fala, da onde saiu essa história do beijo? Do qual dele na... Não, seu cartoloco. O do que teria acontecido entre o Lipe e a Jaque. Essa história aconteceu que a gente estava na casa da árvore, né? Aí a Raíssa... Foi você que viu ou alguém falou pra você? Não, a Raíssa que me falou. Só que foi assim, a Raíssa chegou, a gente tinha muita proximidade, a gente era muito amiga, e ela falou assim, eu acho que eu vi, não vi, acho que eu não vi, lá fora eu te conto, mas imagina, falar isso pra uma pessoa. Eu fiquei extremamente curiosa, eu ficava, não, Rai, conta. Fui até ela me contar. Aí ela falou assim, parece que eu vi, mas eu não vi direito, mas parece que rolou um beijo, parece que foi demorado, não foi demorado. Não sei se eu vi direito. Acabou, eu nem ia puxar essa história e tinha deixado pra lá. Depois que aconteceu toda aquela confusão, aquela briga toda, tudo aquilo, aquela última semana minha, tudo, que eu já estava estressadíssima aqui, e que ela, muito próxima da pessoa ali, me chamou de fofoqueira no ao vivo. Por exemplo, de algumas pessoas aqui falar qualquer coisa a meu respeito, não me interessa. Mas quando a Raíssa falou, me doeu porque eu tinha e tenho um carinho especial por ela. Quando ela me chamou de fofoqueira no ao vivo, eu fiquei tomada pela fúria. E eu falei assim, eu sou fofoqueira? Peraí que eu vou falar que eu não sou fofoqueira sozinha. Então eu quis aproveitar, tomada da fúria, tanto que Biel falou, não faz isso, a Vi falou, não faz isso. Eu fiquei cega. Me arrependo? Me arrependo. Falei, eu vou dar várias tacadas ali. Vou desmascarar a pessoa que puxou no ao vivo o lance lá da minha filha, que na hora fiquei muito nervosa, e o lance da fofoca, que na minha cabeça a Raíssa tinha feito comigo, e eu também vi as duas ali naquele TTT, o lance da Mirella, enfim, foi uma confusão na minha cabeça tão grande, eu fui tomada de fúria, de ciúmes, de tudo. Eu falei, peraí, que vou ver que só eu sou fofoqueira. E depois eu vi que outras pessoas estavam sabendo, aí virou aquela confusão, enfim, foi isso. Das pessoas aqui, eu tenho notado aqui que a Vicky também estava nesse momento, também foi taxada de fofoqueira junto. O que você tem para falar disso, Vicky? Te incomodou estar no meio dessa história? Não, me incomodou, mas até ela falou que eu falei pra ela não fazer isso. Eu falei, se você tiver algum problema pra falar com Mariana e Jaque, fala somente com eles. Ou nem fala, nada a ver, não faz isso não. Só com eles, só que o Mariano quis reunir todo mundo. O Mariano chamou todo mundo. Você chamou todo mundo. Olha aqui, peraí. Você chegou,
Você falou que queria falar comigo, com o Jaque e com o Lipe, mas Isso. queria que tivesse Vitória, fulana, Lógico, ciclana, pra Beltrana, vocês não ir lá não e sei fazer quem. a cabeça. Não, vai ter ela as queria pessoas que eu tinha tivesse do das meu pessoas lado. próximas a ela. Então você pra que sei abriu pra lá, casa segurar inteira. ela, ou Não. pra ajudar, É. ou pra, sei A lá. única Mas coisa que eu eu, falei- por exemplo, eu fui uma pessoa que não concordava Sinceramente, com essa atitude. tanto quando a Luísa me chamou na cozinha e falou que queria bater um papo e tal, apertou minha mão, eu sinceramente eu achei que Eu ela queria apertei falar... sua mão, eu apertei a sua mão na hora que eu pedi Na primeiro cozinha. pra eu falar e as pessoas depois falar. E eu falei assim, posso confiar em você? Você vai organizar? Dei a mão. Foi isso. Não foi outro apertar de mão, não, que eu deixei de apertar sua mão. Quando você deu tapinha nas minhas costas, me tratou bem a semana inteira, chegou lá no ao vivo, entrou numa briga de doce de leite que não tinha nada a ver com você. Tá bom. Mas ela foi apertou, isso, ela, meu. Só um minuto, ela apertou minha mão, né, pra... Achei que ela ia falar alguma coisa legal, resolver algumas pendências, e aí foi aquele barraco todo lá, entendeu? Então, foi Não, isso. foi isso. Eu não concordei, eu não achei legal, né, todo mundo. Me E chamou foi na aquilo que dispensa, passou. lembra? Você me Sim, chamou passei na na dispensa, dispensa. falei pra ela e tal. E faz. foi. Só fiquei lá porque eu era amiga dela e eu ia estar ali pra qualquer coisa e pronto. E, ô, Lipe, Não concordava. essa história caiu na sua cabeça pelo vídeo, assim, vendo a imagem, você ficou surpresíssimo, você foi pego meio de surpresa. E aí, o que é essa história no final das contas? O que é pra essa você? história? É uma pessoa que estava na roça, desesperada para aparecer, que não aguentava mais falar com os espelhos e queria aparecer de qualquer forma, e tentou fazer a maior baixaria que eu já vi dentro de um reality, talvez, tentando pegar no ponto fraco de cada um, tentando construir uma história que não existiu e todo mundo sabia que não existiu. Pra mim foi desespero. E não deu E certo, Jaque? né, aparentemente. E Jaque, você quando ouviu essa história, o que você pensou enfim, da Raíssa, da Luísa, de quem estava falando? Primeiro que cada um enxerga exatamente o que quer, mas é aquela questão, tudo que ela falou ali, nada era relacionado à vida dela, ela não tinha que ter se intrometido em momento nenhum. E eu vou ser bem sincera, pra mim o que mais me chocou naquele momento foi essa questão, que eu até vi assustada, que eu tinha certeza, inclusive, Lipe, não aconteceu nada, Eu tenho que a gente já certeza tinha absoluta, certeza né? disso. Só que pra mim o pior foi na hora que eu saí, eu vi que foi tudo planejado no intuito de fazer com que a Raíssa perdesse a casinha e fosse expulsa, que aquela conversa foi premeditada para que isso para conseguir gerar um estresse na Raíssa. Então pra mim a questão não foi nem o que ela falou tentando me atingir. Mas o intuito da conversa em si era desestabilizar a Raíssa. Então, pra mim, isso foi o pior. Quem que participou desse plano de desestabilizar a Raíssa? As pessoas que estavam na casa da árvore. Quem era? A Luísa estava? Eu não lembro. Quem era, Luísa? Você estava nessa história? Não, eu tava falando o que eu ia fazer, tava a minha turma, e a minha turma falava assim pra eu não Quem era? fazer. Lembra? Já faz um tempinho, a gente já era viu tanta sempre, coisa. eu não vou lembrar exatamente, mas eu acho que é sempre os meninos que estão comigo. Não sei se é Vi, se era a Carol. Carol já tinha saído. As pessoas sempre que estavam comigo. Eu não vou lembrar ao certo. Acho que tava Biel, tava Juliano. E eles falavam pra eu não fazer. Biel ainda falou, Luísa, não faz, não faz. E Mion, eu falei aqui, estava tomada assim, estava fora de mim, eu não estava no meu normal, tanto que quando eu vejo as imagens, eu tenho vergonha, eu não me reconheço, eu não costumo lá fora levar as minhas coisas nesse jeito, eu levo sempre no humor, por trabalhar com humor há muitos anos, diferente do que o seu Lipe colocou, não tem nada a ver. Eu não fiz em momento nenhum para desestabilizar Raíssa, mesmo porque quando a gente vai entrar aqui, a gente assina ali um contrato, todo mundo falando que todo mundo está super bem de saúde. Quando a Raíssa comentou comigo o negócio dela, eu não entendia direito, ela comentou meio por cima. Na minha cabeça, a Raíssa, hoje não, hoje sabendo que a coisa é mais séria, tanto que eu já até pedi desculpas para ela, na minha cabeça era assim, uma menina que não poderia ser contrariada. Então, todo mundo fez as coisas que fez e a gente não vai lá, pelo menos eu, eu vou fazer isso para a pessoa ser expulsa. Isso eu juro pela minha filha, eu juro pelo meu pai, que infelizmente acabei até de perder meu pai. Eu não fiz hipótese nenhuma, fiz sim porque eu estava com muita raiva. É péssimo, foi péssimo pra mim, que quando você tá com raiva, a sua energia fica péssima. Tanto é que eu saí pelas minhas atitudes.
Mas em momento nenhum, quero até aproveitar e deixar isso aqui bem claro. Essa pessoa, a Jacaroa, que já aproveitou da minha filha para me desestabilizar, não conseguiu, agora está usando disso de um assunto delicado. Então eu estou falando aqui na cara da Raíssa. Jamais iria fazer isso. Mesmo que a gente, no começo, que a gente ficou muito próxima, eu fiquei sabendo a história da Raíssa, sempre olhei nos olhos da Raíssa, a sua história, de onde você veio, papapá. Eu não ia fazer isso, não tem nada a ver comigo. Eu acho que uma pessoa que usa disso para chegar em algum lugar, eu não estaria aqui. Não sou eu que tenho fama de boy lixo. Pelo amor de Deus. Entendeu? Nossa essa Senhora. pessoa, Meu Deus essa do céu. pessoa, Então por que você você tá falava jogando solta, baixo. querida? O quê? Por que você falava solta quando estava segurando a Raíssa? Eu falava solta? Você não falava solta quando estava segurando a Raíssa? Todas nós se Você falamos não falava no solta quando estava momento. segurando a Raíssa? Você abaixa, você queria que a A Raíssa fosse expulsa, pelo amor de a Deus. produção me avisou aqui que tem o VT. Solta aí então pra gente ver. Peço que vocês dêem sinal pra mim, pra eu falar calma. Eu tenho que falar calma e plena. Tá. Vou respirar fundo. Você tem que ficar bem calma, viu? Eu acho que ela tá... Eu acho que ela já passou, eu acho que ela já tá... Deixa ela quebrar alguma coisa. Hoje O deixa. problema dela, gente, Deixa ela é que quebrar. se for Vitor, preciso, você eu não posso consegue subir a me paciente segurar, né? rapidinho. É isso. É isso. Claro. Bom, ok, next. Próximo. Eu não consegui entender o que eu falei aí no Deixa final. eu falar Leon. agora, posso Eu não- falar? eu não Deixa eu consigo falar. Sim, pode falar, entender. Vicky. Agora, pelo amor de Deus, gente, essa história já deu, já cansou, eu não aguento mais falar dessa história. Primeiro que a edição mostrou o que quis. Eu não achei certo isso, porque a história ali que a Lu queria conversar, desabafar, falar, foi pros dois, não era a Raíssa. Aí ela queria falar, brigar com os dois. Aí a Lu falou, quero vocês perto de mim, porque se eu ficar nervosa e a hora que eu falar que foi a Raíssa que me contou, pode ser que ela venha pra cima de mim. E aí nessa a gente falou, tá bom, mas você vai estar falando com ela e se a Raíssa for pra cima de você, a gente vai te defender ou a gente vai fazer alguma coisa. Não foi Raíssa. Foi pra vocês dois, não foi Raíssa, gente. Pelo amor de foi Deus. Raíssa. Caramba. A gente já A tava gente não realmente. combinou pra destabilizar a Raíssa. Foi. no VT, tá no foi. meio, vocês Não, no final do não, VT, era o não, final. Justamente pra me Ela tá desestabilizar. falando, final eu do Foi vou VT. falado fazer várias isso, vezes, tem um monte de eu vídeo, vou fazer falou isso. você, E a Vitória, gente, Juliano, Aí eu falei, se a Mirella, Raíssa Luísa, for todos pra cima falaram de que queriam você, me a gente vai desestabilizar. Não, Tá a gente não ia, gravado, a edição mulher, não ia tá ficar gravado. quieto. Porque ali A você gente já não tinha ia acabado de ficar quebrar as quieto. coisas. Quando veio a Tá regra. gravado, Mas não gente, foi, tá a gravado. intenção Não daquilo precisa não foi mentir. destabilizar Não você. precisa, já tá- foi já com tá eles tudo- dois, tudo a aí Lu. gravado, Aí a vocês já gente viram o foi que você estar falava. junto. Assiste inteiro que você vai Pra entender. falar. Se Assiste ela for inteiro. pra cima de você, a gente É vai simples. falar, vai segurar e não vai deixar ela Não, falar. é só porque passar falaram inteiro. Não, É só só passar eles o querem papo inteiro. desestabilizar você. Óbvio, A tá intenção da gravado. Lu foi Tá os gravado. dois. Ai, gente, vocês vão Ué, gente, checar. tá gravado, pois Pelo é. amor de Mas não Deus. mostra o contexto Pelo todo amor da de Deus, história, pelo né? amor Que de Deus. engraçado. Assiste tudo, daí você entende. Assiste tudo. Pelo amor de Agora, Deus, tenta a gente- mostrar o a contexto gente já da tava história. cansado Entendeu? de Eu deixar. fiz pra te desestabilizar, eu Foi fiz pra pra te gravado, irritar. gente. Para Eu com fiz isso. Não tá. eu fiz Pelo amor te de Deus, eu não irritar. aguento mais essa Assiste história. tudo. Que Todo mundo desestabiliza tá vendo, o você. Brasil viu, o Brasil viu. Ah, então, você pode jogar creme na cara das pessoas, as pessoas não podem irritar você? E a partir dali você não tava quebrando nada. Não pode. Ali você já não tava Mas mais eu não quebrando queria nada de porque tinha forma uma alguma regra que de você expulsão. fosse Aí você parou de expulsa, quebrar. não. E a gente Foi nem sabia da sua Não doença. parei de quebrar nada, Parou eu de me quebrar, controlei parou de mais. quebrar. A partir da Aqui, ó, regra, me ajudou a pra partir da caramba. regra da expulsão, Um monte de gente você parou me de ajudou. quebrar. Eu Aí queria você assim, quebrar, mas o que o que ela eu vai fazia? fazer? Fechava Ela os vai quebrar, olhos, calava a quebra, boca. quebra, Tapava os olhos. quebra, Cala a boca, Juliana, você não tem moral de Vai falar jogar de nada. novo? Quebra. Não tem moral de falar Quebra. nada. No coração. Vai tomar no seu cu. Vou. Fica tranquila. Ó, a minha conversa com o Juliano e com a Vitória vai ser lá fora. Vai. Espera, vai ser Você lá tá fora. ameaçando? Aqui dentro não é ameaça, cara, não é ameaça. Espera, vai ser lá fora. Os dois. Mirella, você também estava lá nesse momento. O que você tem para falar? Qual que é o lado que está falando o que aconteceu? Já estou saturada dessa história. É uma história que pra mim nem existe mais. Pra mim morreu essa página da minha trajetória aqui dentro. Mas para algumas pessoas existe, pelo visto está meio Sim. mal resolvido. Então, você como uma pessoa que estava atuando lá nessa reunião de condomínio, é importante você falar. Bom, meus motivos foram claros para todo mundo.
quem se colocou no meu lugar sentiu o que eu senti. Foram momentos marcantes aqui dentro, minha relação com ela. E a partir do momento que eu resolvi perdoá-la e defendê-la aqui, assim como nas roças a gente via situações que deixavam a gente chateada e preocupadas com ela, a gente tentava defender, e sempre que alguém estava recebendo votos, eu lembro que a gente sempre tentou defender ela. Foram vários momentos em que eu pensei nela aqui dentro. E ter visto ela pegar e defender uma pessoa que semanas atrás tinha colocado ela na roça e tinha defendido uma amiga, eu pensei, por que ela não pode pensar como essa pessoa que pensou na amiga dela, que foi amiga dela desde o começo do jogo, comigo? Eu me senti muito mal e eu acho que ela não conseguiu entender isso. E depois disso, ter visto que eu não estava louca, que realmente ela não tinha um carinho como eu tinha com ela, e eu acho que ela percebeu, porque na oportunidade que a mesma quem não tinha teve... comigo era você. Continuando, Mirella. na oportunidade que a outra teve... Tava falando mal de mim pelas costas, tava botar- compactuando pra me desestabilizar. Tá tudo gravado também. Eu não tenho mais nada pra falar. E por que Tá você se gravado, aproximou né? dela Por de isso. volta, Mi? Não dá vontade nem de continuar, sabe? Falando com pessoas que não têm educação. Ué, mas Que- por que você é? se aproximou Como que eu dela vou de ter volta educação com a depois? pessoa que Eu me é aproximei falsa? por conta da Jojo ter falado pra mim na festa que ela tava realmente mal com o assunto. E eu me senti tocada e eu falei, pô, eu preciso conversar com ela. Eu falei pra você que você se precipitou. Falei pra você que a gente erra aqui. Eu falei que eu me precipitei quando eu te votei, mas eu te devolvi um voto que eu já tinha tomado, entendeu? Falei pra Raíssa que se eu precisasse comprar o barulho dela, eu ia passar por cima de tudo que eu prometi lá fora. E no dia do deck eu só não me meti porque a porrada ia comer. Porque eu ia soltar a Raíssa, eu ia sair lambendo todo mundo de porrada. Até porque, se Jaque sabe se o Mariano tem gente lá, foda-se, é problema dela. Se o Mariano tem uma pessoa lá fora, foda-se. Agora eu vou falar aqui. Peraí. Pronto, que eu já me ataquei. Dá pra deixar claro. Não tô aqui pra brigar com ninguém, não tô cansada, tô desgastada, tô com a perna fodida, tô cheia de dor, tô doida pra ver minha família, porque é o que mais importa. Eu tenho pessoas aqui que realmente quero levar pra vida, que é o Teteu, que eu vou me resolver com ele lá fora, não vou me resolver com você aqui, que o nosso carinho, o nosso respeito vai muito além do que isso aqui. Então se eu tenho que lavar pano, louça, qualquer coisa com você, vai ser lá fora, entendeu? Outra coisa... Foi o que eu deixei de falar. Sou insuportável, sou um monte de coisa. Tenho um monte de defeito, como todo mundo tem. Todo mundo tem que ter espelho e olhar pra si. Mas foi insuportável aqui que botava a cara e cozinhava pra todo mundo. Foi insuportável aqui que todo mundo de ressaca, cansada, fazia comida pra todo mundo. Então, assim, sou defeituosa como todo mundo é. Tá tranquilo. Se quinta-feira quem ganhar o prêmio é merecedor, porque isso daqui é hospício. Eu entrei para me testar, tô feliz com a minha caminhada, tô feliz com a pessoa que eu me tornei aqui. Como todo mundo tem defeito, não tô afim de brigar com ninguém, não sentei aqui, tô aqui só para ouvir. Só me meti porque mencionou meu nome, entendeu? Falei com a Mirella na festa, poxa, olha, se eu fosse você depois, tenta conversar com a Raíssa e tal. Abracei a Raíssa aqui porque eu entendo, porque eu tenho uma síndrome de Hulk, então eu entendo como é que é. Vocês sabem o que aconteceu com a garrafinha, né? Só que quando eu fico cega é pior do que aquilo. Não tem pra segurar. Entendeu? E aqui eu aprendi a conter meus instintos, entendeu? Tô querendo ser uma pessoa melhor a cada vez mais. A Lid foi a maior pessoa que me incentivou a fazer minha faculdade. Vou fazer, porque eu tô procurando outro caminho da minha vida, porque isso aqui acaba, eu tenho uma vida, eu tenho uma carreira lá fora. Graças a Deus, não tô desesperada por dinheiro, graças a Deus, porque sempre trabalhei. Deus sabe de onde Ele me tirou, eu sei de onde que eu passei, e é isso que eu tenho pra esclarecer, gente. Pronto. Posso subir ou continuo aqui sentada? Jojo. Não tô afim de estresse, então é isso. Pronto, esclarecido. É o seguinte, Comprei Jojo. barulho da Raíssa porque eu realmente gosto da Raíssa. Sempre falei pra Raíssa várias coisas. Falei, ó, presta atenção. Ela é uma pessoa que eu quero ter amizade lá fora. Ela e algumas outras pessoas. E é isso, gente. Vambora. Pronto. Ô, Jojo, o terceiro cesto aí tá separado pra você. Tá, vamos lá. Pronto.
Sustenta tuas gracinhas. Você consegue jogar ali na lavanderia pra gente, Jojo, por favor? Esse é minha garrafa? A sua tá lá, ó. Essa não é minha não, a minha tá aí no estúdio. Tá no meu museuzinho, a sua original. A original tá aqui no museuzinho. Pronto. Ah, já foi, gente. Ô, Jojo. Você disse várias vezes que ficou orgulhosa de conseguir se controlar, né? Sem explodir. Tentei. Mesmo assim, você também assumiu seus erros, como você fez aqui agora também. Você se arrepende de alguma vez que você exaltou aí dentro? Me arrependo. Tem alguma específica que você lembra? Me arrependo e ainda falei com o Gabriel, quando a gente foi para a primeira roça, que eu não fui criada dessa forma, porque da onde eu vim, homem não se manda, mulher não se manda homem tomar em lugar nenhum, e homem também não se manda mulher tomar em lugar nenhum. Só que quando a gente tá irado, tá com fúria dentro da gente, a gente fala um monte de besteira. Falei pra ele que quando eu sair lá fora e ver que aqui é tudo editado, mas lá fora eu vou estar com as pessoas que trabalham comigo, que vão me mostrar como foi. E aí não é vergonha nenhuma pedir desculpa. Falei pra Luísa, eu falei, se eu tiver errado em tudo que eu vi e ouvi, eu não tenho problema nenhum, não precisa me responder. Vou te mandar um direct te pedindo desculpa, só que você é uma pessoa que eu não quero ter amizade nem aqui dentro e nem lá fora. Pronto, assunto encerrado. Aqui no jogo não tem como esconder o que vocês sentem muito, a opinião, o que acham um do outro. Dá até para tentar, mas a personalidade, a convivência, as coisas vão se revelando, né? Os incômodos também vão ficando evidentes. E a gente tem uma cena separada aqui, né? Que a produção separou. Pode rodar aí. Ali, ela deu uma afrontada em mim, eu fiquei quieto, nem me mexi. Não tem gente que tá esperando eu. E aí, Biel? Respeita a sua história. Ela chegou agora, tem 2, 3 aninhos de carreira, você tem 8, moleque. Ela tem 1 hit, você tem 6. Não quer dizer nada, bora pra frente. Foi, próximo take. Quer falar alguma coisa, Jojo, Gabriel? eu queria que fosse assim, mas não funciona assim a dinâmica, Jojo. A gente tem esses momentos aqui, tem muita gente que tem coisa para falar. Eu entendo, cara, Jojo, eu entendo perfeitamente, cara, o desgaste de vocês. Acredite que eu tô na mesma. A gente tem uma dinâmica para fazer. Então, cara, vamos fazer. É bom, porque daí também já resolve tudo, todo mundo fala. E aí a gente já consegue acabar mais rápido e voltar para casa ainda antes do sol nascer. Então, Biel, fala, você tem alguma coisa para falar dessa história? Primeiramente, muito feliz de ser o segundo finalista desse programa, junto com a Jojo, que passou por tudo que eu passei e está aqui até hoje. E ver ela nesse estado me deixa bem furioso, porque acho que a gente não merecia estar passando por isso agora. Mas enfim, vamos lá. Faz parte do jogo, irmão. Exatamente. Infelizmente, faz parte do jogo, faz parte do que vocês assinaram para fazer, cara. Como ela falou, ela se exaltou. E eu não, no momento, estava perguntando pro Juliano, pro Rodrigo, se eu tinha tomado a atitude certa de não ter rebatido, de ter saído andando, de ter abaixado a cabeça. Mas é a pessoa que eu sou, cara. Se tem gente lá fora que espera que, pô, Biel tem uma caminhada mais longa que a dela, bate de frente, ouviu merda, fala merda. Não é a pessoa que eu sou, tá ligado? Então, se tá esperando isso de mim, infelizmente não vai ter isso de mim. Mas acredito que não seja, que não é isso que o povo, ou não era e ainda não é, que o povo tava esperando de mim, porque eu fiquei, tô aqui até agora. Tô na final do programa, então tô feliz com a minha coerência, tô feliz com a minha caminhada, e eu com a Jojo a gente se entende cada vez mais, eu sou muito orgulhoso disso. Jojo, essa cara que você estava fazendo enquanto o Biel tava falando, tem alguma coisa para falar? Não, eu tava zoando o Lucas. E você, Lucas? E você? Não, ele tava se zoando. Qual a sua opinião, por exemplo, sobre os bico preto? Os bico preto? Nossa. Então, até foi um dos meus, 3 ou 4 mini cancelamentos tem a ver com o bico preto. O que aconteceu? Teve uma... Olha os passarinhos ali, já vai amanhecer. Teve uma semana que eu tava meio de bode da galera que eu tava sempre, que era Lipe, Mariano, Jaque e tal, que a gente já se resolveu, já bebemos, já tá tudo certo. E eu falei, pô, vou dar uma chance pra outra galera que, né, não tem nenhum problema, sempre que tem uma dinâmica eles me ajudam e tal. E aí, até esse dia da casinha, que graças a Deus nessa hora eu não tava mais,
eu tava ouvindo algumas conversas, eu falei, pô, tá meio pesado isso aqui, tá? Tipo, sempre era falando de alguém e tal, e aí saí fora. E aí quando teve o negócio lá da reunião de condomínio parte 2, que a primeira foi a minha com a Luísa, que é muito boa essa cena também, eu meio que fui no... Eu tava com raiva da Raíssa, e aí na hora eu comprei muito barulho, porque assim, o Lipe era a pessoa mais próxima de mim, e quando teve o negócio do beijo, eu falei, pô, não é possível que ela vai pegar nesse ponto fraco e tal. Então eu fiquei meio na raiva ali, falei coisas da Raíssa que eu já me arrependi, já conversei com ela e tal. Mas eu acho que o Bico Preto foi uma, assim, a minha visão, né, tanto aqui, depois que eu saí, foi um monte de gente, de grupos que foi se esfarelando, que se juntaram para não ficar sozinho, para ser maioria, e que tomaram uma série de atitudes, assim, inconsequentes e várias erradas, né? Tanto que só sobrou um até agora, e acho que foi um erro, né? Assim como a reunião de condomínio, foi um grandíssimo erro. E Vicky, você não começou Bico Preto, mas você foi virando, né? E ao longo da caminhada aí, e isso pegou meio mal, até com a Jojo também. E que balanço você faz dessa sua virada para Bico Preto? Não, é porque realmente foram as pessoas que se uniram. Eu já não estava me dando com as pessoas que eu estava no início. E aí eu me uni com essas outras pessoas. Na verdade, com o Ju sempre me dei bem, a Mi também, a Lu desde o começo. E aí o Biel também foi me acolhendo e a gente foi, se aproximou e a gente meio que se uniu realmente, meio que os grupos que se desfizeram, a gente foi se unindo, porque eu já não queria estar perto de algumas pessoas e aí aquelas pessoas, eu me sentia melhor, me sentia bem. Aí virou isso. Foi e aí quando os Bico Preto começaram a ser eliminados um por um, foi batendo um nervoso? Não sei, acho que era... sei lá, foi batendo, não Ju, sei, Juliane, eu já tava você tão... era um cara bem simbólico ali da história do Bico Preto. Nessa... olhando pra trás, assim, é uma coisa que você acha que te prejudicou no jogo? Cara, Mion, sinceramente, o lance do Bico Preto, realmente ele tomou uma proporção, até pelo nome, Bico Preto, parece uma coisa do mal, que é uma coisa que a do gente mal. se uniu para derrubar as pessoas e tal, e nada mais era do que, a minha vez de falar, nada mais era do que a gente querer curtir a nossa fazenda. Pode ver, se pegar, que tá tudo gravado, como vocês falam, descer, a gente foi lá ver a jumenta, demos risada, eu, a Mirella, a Biel e Vicky, fomos lá, demos risada pra caramba, a gente tava curtindo a nossa fazenda. Obviamente, tem um fundo para a gente se proteger. A gente estava, obviamente, se protegendo ali. Agora, não foi algo arquitetado para dominar o mundo e não sei o que lá. E agora, se pode ter me prejudicado ou não, eu sei que quando eu saí eu já não estava aguentando mais. Sim. Culpa minha. Mas, assim, não foi algo arquitetado, entendeu? O lance do Bico Preto para derrubar ninguém. Como isso que a Vicky falou dessa menina aqui. Que não foi, não foi o intuito daquele reunião de condomínio, não tem nada a ver com a Raíssa, nada a ver. Simplesmente o nome dela foi citado e aí a gente já estava cansado dela quebrar as coisas. Quando veio a regra de expulsão, ela parou de quebrar. Então a gente falou, porra, já tem que ficar segurando ela? Eu acho que não, tem que deixar ela soltar, deixa ela solta. A gente vai ter que se preocupar com ela, a gente tem que se preocupar com a gente. Então foi isso. Preocupar e fazer maldade, né? Não, a gente Maldade. não fez. A gente nem sabia da sua doença. Não gente, foi você. Isso não é questão aqui dentro. O que é questão é que vocês foram malignos no jogo. Maldade, tá? Maldade. A questão é essa. Super, você joga coisa na cara dos outros, você quebra tudo e a gente foi maligno. Desculpa, de acordo com o que fizeram comigo. Tá bom. Me atacaram, já me eu vou puseram na atacar de roça, volta. não joguei nada na cara de ninguém. Entendeu? Mion, posso Desculpa. falar uma coisa? Mion, Fala. assim, eu vou voltar a falar de novo o negócio que a gente fez lá, com a discussão lá, com o negócio da festa. Não foi maldade, Raíssa, foi uma coisa tomada por raiva, por fúria, porque a gente também queria você... assim na sua vida real, meu Deus, Deus me livre. Deixa eu só falar uma coisa pra você. A gente não ficou coisa só falando, fúria, você faz a gente coisa não na ficou fúria, só falando de você. Eu fiquei mas falando... tá mostrado lá, tá mas gravado. a edição, porque nós ficamos falando... Deixa só um pouquinho. Não, você vai me cortar, Ju. Porque assim, nem tudo ali girou só em cima
cima de você. Eu fiquei falando também o que eu ia fazer com o casal. Porque eu falei pra você, eu estava tomada de fúria, de raiva. Não adiantou a gente falar, é não errado. faz, não faz. Ela queria fazer, mas foi intencionalmente pros dois. Naturalmente ela ia falar de você. A gente falou, ela com certeza vai pra cima de você. Não, a gente vai estar lá pra segurar você. Até a Lu fala pra mim, você não vai conseguir me segurar, Vitória. A gente não fez com a intenção de ferir mas você. Foi mostrado, foi não, mas você outra conversa de vocês. Você lembra que você começou a discutir com a Mirella? No final da reunião de condomínio, você começou a discutir com a Mirella, assim, agora a gente vai resolver. A Mirella falou assim, eu não quero discutir isso com você agora. Isso é entre ele e você. Você não, eu quero. Aí que você surtou. Foi aí que você surtou. Não teve nada a ver com a Jaque e com o Mariano. Não teve nada a ver. Foi depois que você surtou com a Mirella que você surtou. Foi depois. Você surtou depois. Com a Mirella sozinha. Eu não te chamei de louco. Depois eu me envolvi, depois os outros se envolveram. Depois. Foi você e a Mirella primeiro. Mas não, primeiro foi a Luísa me acusando uma coisa. E que bom que tu falou agora a verdade, porque o que tu falou naquele dia foi que foi um beijo de língua demorado, que não foi isso que eu falei e estava gravado. Que bom que a edição mostrou e que bom que agora você confirmou que você mentiu lá naquela hora. Não, mas na hora que você falou, você mentiu falando que era um beijo de língua demorado. E não foi, eu falei que foi um beijo demorado e que eu não vi porque eu estava muito longe, eu não tinha certeza. Eu bati nessa tecla falando que eu não tinha certeza do que eu tinha visto, e você ficou afirmando, não, você falou, você não sei o que, você ficou batendo na tecla que eu tava mentindo, que eu tava falando. Eu falei que você não tinha certeza, gravado, Luísa, você falou. Que aqui fora você ia ver. Mas enfim, o que eu vendo, minha parte, eu deveria ter feito. Na hora até que eu tentei levar a Mirella pra dentro, eu peguei a Mirella, ela escapou, o Mariano chegou e falou, Lu, leva a Mirella pra dentro. Quando eu fui levar, ela escapou, ela me deu um soco. Aí vocês falando solta. Vocês não, falavam solta ela. Sim, você chegou e falou, leva a Mirella pra dentro. Aí o Juliano virou e falou assim, não, solta ela, deixa ela falar. Ali eu me arrependo de não ter levado a Mirella pra dentro. Vendo as cenas, vendo como você tava ali, eu tava tão tomada de fúria, de raiva, que eu realmente não vi, não percebi. Só fui perceber aqui fora. Então você me desculpa, entendeu? Então assim, a gente sente porque a gente tá junta, você não tá, você faz falta, a gente gosta de você. E o que eu tenho pra te dizer é, desculpa. Só depois aqui fora, vendo que a minha filha tava bem, que eu retomei minha consciência, tudo, que eu fui ver, que eu fui tomar... Falei, poxa, eu sou uma mulher de 50 anos, como que eu pude me envolver numa situação dessa? Como que eu pude não tirar uma menina de 20 e poucos anos? Como que eu pude não ter acalmado a situação? Como eu acalmei várias vezes, você sabe. Só que eu já estava no meu limite, eu já não aguentava mais. E foi isso que eu te falei quando eu fui no quarto conversar. Exatamente. E na hora que, quando eu brigava com as outras meninas, você sempre tentava apaziguar. Você sempre fazia, vamos tentar resolver. E quando foi com você, você não conseguiu resolver. Você não conseguiu enxergar que estava tudo errado. Que você estava fazendo tudo errado. Você estava treinando, a Luísa deu uma Eu lembro que você se defendeu aquela vez. Eu lembro que você e o Biel me defenderam naquele dia. Naquele dia. Ali naquele ponto, naquele dia você sempre te defendi. Se for parar pra ver. Mas no dia da reunião de condomínio vocês foram Você viu as imagens? Que eu nem joguei as coisas em você falou que jogou. Eu vi as imagens, você varrendo mais fotos. A gente estava no Faro, todos os jurados que estavam ali concordaram que eu não joguei, Raíssa. Eu sou mulher de falar se eu tivesse... Você estava me provocando, você fazia assim quando passava por mim, você ficava cantarolando quando passava por mim. Você sentava na cama e cantarolava e falava, vão me levar pra baixo. E tava só eu e você no quarto. Você sempre me provocava. Eu ia tomar água, você ia atrás cantarolando. Raíssa, nem tô vigindo em torno de você, não. Assistiu? Tô aqui assumindo, te pedindo desculpa, mas eu só tô relembrando tudo que você fez. Aquele momento, eu só estourei, eu só não parei porque já era um monte de coisas, uma atrás da outra. Aquela hora não dava mais. Não, eu vou falar numa boa, sem querer te provocar nem te irritar. Vou te falar numa boa. Você saiu ali e falou assim, eu queria malhar. Os meninos falaram assim, a gente tá malhando aqui. Aí você disse assim, não quero malhar no sol. Aí eles falaram, vem malhar aqui com a gente. Você foi. A única coisa que eu fiz quando você tava passando, eu não parei de varrer. Só isso. Eu não parei de varrer, mas eu tava varrendo. E a hora que você começou a discutir comigo... Pra eu entender se era real. Exatamente, então, você mandando eu calar a boca.
Tem por que eu calar a boca? Não tinha por quê. A gente Porque tava você tava batendo. Eu queria encerrar aquele assunto. Você continuava Então, falando, exatamente. falando. E aquilo foi me irritando. Exato. Agora Porque eu te tava pergunto. tudo errado. Era só a gente, encerrar o assunto. Mas você não consegue ouvir. Você quer estar falando. Eu tava falando... E você consegue? Assunto encerrado. E você batendo. Falando pra meter meio metro de bambu na bunda. Falando Porque várias você mandou coisas. eu tomar naquele lugar. Oxê. Mas eu falei isso porque você falou primeiro. Eu não mandei você pra aquele lugar. Você falou, vai mandou tomar no enfiar seu meio metro nariz. de bambu. Tu não acha isso pesado? Não, mandar eu tomar no cu é leve. Tudo é pesado. Você Os falou, dois, vai tomar o que no você cu. Eu falei, falou vai no e o seu. que eu falei. Os dois foi pesado. As Então duas se xingaram. pronto, Não foi por isso só que eu tô xinguei. falando. Meninas, Mi, você foi mencionada várias vezes nessa história e você tem que dar a sua opinião. Você tem que falar o que você estava fazendo, por que você estava de um lado, não estava do outro, por que você falou solta, se falou, se não falou, se espenhou, se não espenhou. Precisa dar o seu lado. A única coisa que eu tenho pra falar é que aquele assunto já estava encerrado pra mim. Eu já tinha conversado com ela sobre isso, que já era pra parar de falar sobre isso. E no momento do mirante, quem estava falando era a Luísa, a gente só estava lá pra ouvir o que estava sendo dito e acabou gerando tudo aquilo e aí tudo se virou contra mim a partir do momento em que ela começou a falar sobre um assunto que pra mim já estava encerrado. Mas tu que tava era falando sobre... mal de mim também, Mirella. Mano, por favor, deixa eu terminar de falar. Você já está me irritando. Eu achei que eu tava errada, mas errada eu não Mion, tava. não tem como, eu de achei que eu tava verdade. errada, mas Olha, descobri não que tem errada eu não como. tava. Eu Ela tô já falava tentando mal de mim. explicar as Eu coisas achava pra que ela você só tinha virado na as boa costas pra mim, mas vontade, ela porque falava você me mal de perguntou mim. com educação Por e eu estou trás te já. respondendo porque, sinceramente, se fosse pra mim escolher responder isso ou não, pra mim já estaria encerrado. Então, em respeito ao programa, a você, eu estou me abrindo aqui pra falar, porque pra mim não existe mais, é um assunto que morreu de verdade. Pra mim é totalmente insignificante falar sobre Morreu essas porque coisas. não foi você que sofreu com aquela situação toda, né? Eu sofri muito com aquela situação. Sofrida. Tá bom, Raíssa, pronto, todo mundo já entendeu, tá bom? Agora eu posso terminar de falar? Se você só consegue se entender, é um problema seu. Todo mundo tem que te entender e você não consegue entender ninguém. Então para de ser ignorante e arrogante ao ponto de não conseguir entender as pessoas. Para de ficar fazendo isso, tá bom? Ah, não! Quem que marcou de jantar e não apareceu? Foi lá e pegou, foi pra outro canto. Foi você que deixou ele não vir. Então pronto, então não marca as coisas. Não faz as pessoas de idiota e pelo menos avisa. Não vou. Não faz a pessoa se locomover, parar de ir em um outro compromisso pra ter você e você simplesmente sumir e desaparecer. Ah, vai ser alguma coisa com o seu assessor lá, com o meu assessor lá. Com certeza ia acontecer alguma coisa em um restaurante onde tem várias pessoas. Por que você não mandou um direct? Por que você não mandou? Você falou. Quem que marcou? Me convidaram, por isso que eu fui em respeito a você, em educação ao que já tinha acontecido aqui. Quem não foi e deixou a bonita lá de palhaço? Então aí não eu foi tô você lá, que me convidou, tô lá esperando Mirella. a bonita, entendeu? O que Não acontece? foi. Vou ver a mensagem, vou ver os stories, a pessoa tá passeando e nem Eu teve tava com o a Lucas. coragem, a educação de falar, olha, eu não vou ir, Você caso não teve a você ir educação pra de um me lugar chamar. Se você pra te tivesse me encontrar. chamado, eu Ou teria ido. seja, Foi a pessoa o que o Lucas simplesmente falou. Ela não te tá chamou, ela vendo, mandou Mion? os É outros isso que eu te estou chamar. falando. É muito triste você se sentir mal por uma pessoa que não tem consideração por você. Literalmente, foram 3 Você não situações me que eu passei chamou, com Mirella, ela então a e eu consideração era perdoei. sua que você E agora tinha ela que ter faz comigo. isso também. Ela acha que só eu tenho que pedir desculpa pra ela, sendo que eu já tinha pedido. Não, se declarei você tivesse torcida chegado pra pra mim e ela. tivesse pedido Assim que eu desculpa, saí no eu programa, também pedi declarei desculpa pra torcida você. pra ela em todos os programas que eu fui. Falei que me arrependi. Se ela se interessasse, ao menos ela ia assistir os vídeos, entendeu? Eu tava torcendo por ela. Peguei, falei um monte de coisa. A pessoa simplesmente sai, faz o que fez comigo, me convida pra ir num jantar e simplesmente não aparece e deixa a pessoa lá de besta. Então Eu me achei que senti tinha sido você que idiota tinha de convidado. novo, entendeu? Isso que as pessoas não conseguem entender porque eu saio de monstro. Então eu fui feita de achei que idiota tinha de sido novo, você. 1, 2, 3 vezes. Então, sinceramente, eu não tenho direito de ficar chateada. O que eu acho sobre o assunto foi, eu falei, Raíssa, não fala sobre o assunto, não mirante, onde estava tendo aquela reunião de condomínio. Eu nem queria estar ali, porque quando começou, eu já tinha falado pra Luísa, eu não falei, Luísa, você tá de prova. Eu falei, achava melhor não tá todo mundo aqui, achava melhor não tá todo mundo aqui, isso vai dar ruim, isso vai dar ruim. Falei. Só que aconteceu. Ela quis falar, deixa eu falar, porque aqui, eu já falei, tudo se torna maior. A gente se estressa, é um confinamento, tudo se torna maior, a gente não consegue se controlar. Infelizmente, a gente é ser humano, as coisas acontecem. Ninguém é boneco aqui, gente. As coisas são reais aqui dentro também. Mi, eu acho o seguinte, Mion, pra encerrar esse assunto, poderia realmente depois passar essa parte
da Mirella dizendo que não queria discutir com a Raíssa lá, para esclarecer que o intuito dessa reunião de condomínio não teve nada a ver com o que aconteceu com a Raíssa Realmente, e ali. Teve nada a ver uma coisa com a outra. Eu não queria isso já esclarece tudo. sobre aquele Mostra assunto, tudo e pra mim já tinha resolveu. acabado. Acabou. Eu fiquei magoada com a Raíssa, já tinha até, estava até esquecendo a história já. Maldade? Só que quando Não, ela não, começou não, a falar ela de não novo, queria discutir. naquilo eu fiquei mais deixa de ser- furiosa o intuito ainda. não E deixa acabou de ser acontecendo maldade, o que aconteceu. levantar falso testemunho. A gente não Eles articulou falam mal a dela, reunião. muito menos eu. Porque se eu nada a ver, fizesse mal dela, eu não Não, teria tô falando falado do dela, intuito da não teria reunião. A reunião não E foi é uma coisa coisa que eu me gente. arrependo, então eu deveria não ter falado com ela, porque eu não ia ter tido essas decepções e não ia ter passado por tudo isso que eu passei com ela aqui. Não foi uma decepção, foram 3. E essa terceira que as pessoas não sabiam. As pessoas não conseguem enxergar que eu realmente tinha uma boa intenção. Mas tudo bem, não tem problema. Eu não quero me fazer de coitada aqui. Se eu errei, desculpa. Não foi minha intenção. Eu tenho um coração bom, eu sei a pessoa que eu sou, entendeu? Eu sei da minha energia, de tudo que eu já passei. Eu não faria uma maldade assim. Eu tava, infelizmente, chateada com tudo que aconteceu. Se as pessoas conseguissem entender isso, seria ótimo. Não tô pedindo pra ninguém passar a mão na minha cabeça, mas foi uma situação que aconteceu. Uma pergunta pra Fala, Raíssa. Só uma pergunta pra todos. Vocês se arrependeram do que vocês fizeram comigo ou vocês acham que estão certos? Pra todos. Você assistiu tudo que passou? As pessoas, A maldade com certeza, a que você maioria fez. pediu desculpa pra você e falou É bem só- de é só você uma nos pergunta, programas. se arrependeram? Não, imagina, com certeza não. As desculpa pra pessoas você pedem aqui desculpa agora. e não se arrependem. É tudo Agora, uma encenação. Eu tô perguntando das outras Eu quero pessoas. saber o que eu fiz, daí eu posso te responder se eu me arrependo ou não. Não, realmente, é muito difícil a história daquele